A aula de hoje será sobre nomenclatura e fórmula de compostos inorgânicos. A nomenclatura dos compostos é dividida basicamente em compostos orgânicos, que são aqueles que contêm carbono, e compostos inorgânicos, que é o resto da tabela periódica. Agora fique atento que nem todos os compostos têm carbono, são orgânicos, mas para ser orgânico tem que ter carbono, beleza? Logo, para saber da nomenclatura correta dos compostos inorgânicos, nós temos que saber primeiro dar o nome dos cátions, né, e os ânions, para depois saber a nomenclatura propriamente dita dos compostos. Então vamos começar pela nomenclatura dos íons positivos, que são os cátions. Então, os cátions são formados a partir de um metal, né, tem o mesmo nome do metal. Então, por exemplo, o sódio, né, quando ele está carregado, o nome dele é íon sódio. O zinco, íon zinco. A prata, íon prata. Até aí nenhum segredo, né? Se o metal puder formar mais de um cátion, a carga é indicada entre parênteses no seu nome. Então veja o exemplo do cobre aqui. O cobre ele pode ser tanto um mais quanto dois mais. Portanto, se ele tiver na configuração 1+, a gente vai chamar de íon cobre 1. Se tiver na configuração 2+, será o cobre 2. Entretanto, existe uma forma mais antiga de dar nomenclatura a esses íons, né, que é usando o sufixo oso e ico. Para o de menor carga, usa o oso, para o de maior carga, usa o ico. E aí ficaria assim, o cobre 1+, certo? Seria o cobre 1 ou cuproso. O cobre 2+ seria o cúprico. Não é cobroso, tá? Nem cobrico. Tudo bem? Cuproso ou cúprico. Em química tem isso, tem vários nomes que modificam um pouco, só a prática é que vai levar a aprender isso corretamente. Então, por que apesar de ser um pouco mais antigo, a gente tem que abordar? Porque na área da gente, na farmácia, muitos dos elementos ainda são tratados dessa forma, com esse tipo de prefixo. Então, é necessário saber isso. Dando continuidade à nomenclatura dos íons positivos, os cátions formados de não metais têm a terminação ônio. Então, prestem bastante atenção. A grande maioria dos cátions, dos íons positivos, são metais. Entretanto, existem alguns cátions não metálicos. Os principais deles são o NH4, que é o íon amônio, tem carga +1, e o íon H3O+, que é o íon hidrônio, tem carga +1 também. Alguns pontos adicionais que podem ajudar no aprendizado de nomenclatura dos cátions. Pessoal, todos os elementos da família 1A têm carga 1+. Então, qualquer elemento da família 1A tem carga 1+. Precisa decorar? Não, está na tabela periódica. Todos os elementos da família 2A têm carga 2+. Para 3A, isso já deixa de ser correto. Mas, se vocês aprenderem prata, zinco e alumínio, podem ajudar bastante, que são elementos que se repetem muito em produtos químicos que a gente usa no nosso cotidiano. Então, prata +1, zinco +2, alumínio +3. Esses cargas não se modificam. Entretanto, existem alguns metais que têm, né, sua carga variável. A gente já viu o exemplo do cobre, agora vamos ver outro exemplo que é o do ferro. O ferro ele pode assumir carga 2+ ou ferro 3+. Tá bom? Então, se vocês souberem os passos que foram dados anteriormente e mais essas 4 dicasinhas aqui, isso pode ajudar consideravelmente a vocês conseguirem dar o nome dos compostos inorgânicos, pelo menos aqueles mais importantes para a área da gente, que é a área da farmácia. Como eu tinha dito, para saber a nomenclatura dos compostos iônicos, então a gente tem que saber a nomenclatura dos cátions e dos ânions. Então a gente já aprendeu algumas regrinhas para as nomenclaturas dos cátions, agora vamos ver a nomenclatura dos íons negativos, os ânions. Então, os ânions monoatômicos sempre terminam em eto. Então, o cloro, né, Cl-, é o íon cloreto. O S, 2-, que é um enxofre, é o íon sulfeto, tá bom? Apesar de o S ser enxofre, tudo bem, o nome do seu íon é sulfeto porque deriva de sulfo. Ânions poliatômicos, que contêm oxigênio, também chamado oxiânions, têm a terminação ato ou ito. Aquele que tem mais oxigênio é chamado de ato e os que têm menos oxigênio, consequentemente, chamado de ito.
né, o nitrogênio juntamente com o oxigênio, ele pode formar alguns ânions. Os mais importantes são o NO3- e o NO2-. Então, de acordo com a regra, quem tem mais oxigênio vai ter o sufixo ato. Portanto, esse é o íon nitrato, NO2-, íon nitrito. Para o sulfato, né, e sulfito, o raciocínio é o mesmo. O enxofre, juntamente com o oxigênio, pode formar o íon SO4-2-, que é o íon sulfato, ou SO3-2-, que é o íon sulfito. Algumas exceções importantes a essa regra são os íons óxido, hidróxido e íon peróxido. Então, o O2-, né, tem como nome íon óxido, o OH-, íon hidróxido, e o O2, 2-, íon peróxido. Veja a principal diferença aqui entre o O2 e o O2, 2-. Um é o íon óxido e o outro é o íon peróxido. Séries de oxiânios com 4 membros precisam de prefixo para sua diferenciação. Então, quando só são duas variáveis, né, no caso do sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, o sufixo já é mais do que suficiente. Entretanto, quando tem série de oxiânios com 4 membros, é necessário a presença de prefixos per e hipo. Isso acontece basicamente com oxiânios, né, derivados dos elementos halogenados, que são os elementos da família 7A. Então, como é que funciona isso? Então, a gente tem um oxiânio padrão, que é aquele que tem como prefixo ato. Caso adicione-se um átomo de oxigênio a esse oxiânio, passa a ser per-ato. Então, per, o nome do elemento, mais ato. Caso a gente retire um átomo de oxigênio do oxiânio padrão, teríamos então o finalizado em ito. E se tirarmos mais um oxigênio daquele que finaliza em ito, teríamos o hipoito. Vamos ver um exemplo que fica muito mais fácil de entender com o exemplo. Então vamos pegar então o íon clorato, ClO3-, íon clorato. O cloro, se unindo ao oxigênio, podem gerar 4 ânions diferentes. Se fossem só 2 ânions, seria clorato e clorito, mas podem ser 4, por isso que a gente vai precisar dos prefixos. Então veja como funciona. Pegamos então o íon, o oxiânio padrão, que é o clorato, e caso adicionemos um oxigênio a esse íon padrão, teremos então agora o perclorato. Se ao invés disso retirarmos um átomo de oxigênio do oxiânio padrão, teríamos então o íon clorito. E se tirássemos mais um oxigênio do íon clorito, teríamos agora o hipoclorito. Usando a linha de raciocínio, você não precisa saber, né, a fórmula e a carga de todos os íons. Você basta saber do oxiânio padrão, né? E a partir daí, adicionando-se ou retirando-se oxigênio, que você vai saber se ele é perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Ânions derivados da adição de H+ a um oxiânio empregam os prefixos hidrogênio, no caso da adição de um hidrogênio, e de hidrogênio, no caso da adição de 2 hidrogênios. Então veja que o slide anterior ele mostra quando há variação de oxigênio, como é que a gente dá os nomes, certo? Mas não é só o oxigênio que pode variar. Eu posso ter também íons com hidrogênio na sua estrutura. E aí a gente simplesmente adiciona o nome hidrogênio como prefixo, se a adição for de um hidrogênio ao oxiânio padrão, ou de hidrogênio, caso a adição seja de 2 hidrogênios ao oxiânio padrão. Então vamos pegar como exemplo aqui o íon padrão, né, que é o carbonato. Íon carbonato CO3 2-. Caso adicione-se um hidrogênio a esse íon, teríamos então o íon hidrogênio carbonato. Beleza? Entretanto, existe uma forma mais comum de falar, né, cotidiana, que é o íon bicarbonato. Então, esse é importante vocês saberem, porque a gente vai trabalhar com um monte de substâncias que terão o íon bicarbonato no meio.
Outro exemplo aqui é o íon fosfato. Então, o íon fosfato, né, o PO4 3-, ele é o íon padrão quando a gente fala de fósforo, de um oxiânion com fósforo e oxigênio. Tudo bem? Supondo que adicione-se 2 hidrogênios ao íon fosfato, teríamos então o íon dihidrogênio fosfato. Então, agora que já sabemos como dar o nome dos cátions e como dar o nome dos ânions, a gente pode agora entrar no tópico que é a fórmula e nomenclatura dos compostos iônicos, uma vez que a nomenclatura dos íons é dada pelo somatório da nomenclatura do cátion com a nomenclatura do ânion. Então, vamos ver isso aqui primeiro. Apesar de serem formados por íons, os compostos iônicos são eletricamente neutros, portanto, a sua carga líquida é igual a zero. Então, pegando como exemplo aqui o NaCl, a carga líquida dele é zero. Veja que não tem carga nenhuma. Por quê? Porque o sódio contribui com a carga 1+, o cloro contribui com a carga 1- e elas se anulam. Tudo bem? Então, tem uma regrinha que a gente chama regrinha do X, que ajuda na hora de formar a fórmula dos componentes, dos compostos iônicos através dos seus íons. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Só é pegar a carga do ânion e transformar ela no índice do cátion e a carga do cátion no índice do ânion. Por isso que a gente chama de regrinha do X. Tá certo? Então, no caso aqui, um sódio contribui com a carga positiva, um cloro contribui com a carga negativa. Quando juntam-se os dois, ficaria Na1Cl1. Só que não, 1 não precisa representar, então a gente nem representa. Tudo bem? Pegando o segundo exemplo aqui agora, nós temos o magnésio, que é da família 2A. Lembra que eu disse que todos os elementos da família 2A têm carga 2+? Pois está aqui a carga 2+ dele. E o nitrogênio aqui está com carga 3-. Portanto, o composto iônico derivado da união desses dois íons seria como? Pegamos a carga do nitrogênio e colocamos como índice do magnésio e pegamos a carga do magnésio e colocamos como índice do nitrogênio. Então ficaria Mg3N2. Vamos ver alguns exemplos. No caso do alumínio e cloro, alumínio, como já disse antes, tem carga 3+, e o cloro, Cl-. Juntando os dois, fazendo a regrinha do X, eu ficaria com Al1Cl3. Como 1 não representa, a fórmula é AlCl3. Outro exemplo com alumínio pode ser o alumínio unindo-se com o oxigênio. E aí nós teríamos o índice do alumínio, a carga do alumínio passando para o oxigênio e a carga do oxigênio passando como índice para o alumínio. Então teríamos Al2O3. Outro bom exemplo é o oxigênio unindo-se ao cálcio. Então o cálcio da família 2A, NOx mais 2, né? O carga mais 2. O oxigênio, carga 2-. Trocando as cargas pelos índices, ficaria, né, a regrinha do X, ficaria Ca2O2. Só que aqui tem um ponto muito importante. Muito importante. Quando se trata de compostos iônicos, a fórmula que a gente usa são fórmulas mínimas. Portanto, essa fórmula quer dizer que eu tenho 2 carbonos para cada 2 oxigênios. E isso é redundante, isso não precisa ser dito. Por quê? Porque se eu tenho 2 para 2, é a mesma coisa que ter 1 para 1. E a regra diz o seguinte, a fórmula tem que ser mínima. Portanto, quando os índices forem iguais, a gente anula os índices e deixa só 1. Então fica CaO. Não esqueçam disso, tá? Agora, outro exemplo é quando a gente tem um dos íons sendo poliatômico. Como seria feito isso daqui então? Pegaríamos a carga do fosfato e transformaríamos no índice do sódio. Está aqui, ó, Na3. Pegamos a carga do sódio e transformamos no índice do fosfato. Como é 1, a gente não representa. Então fica Na3PO4. O último exemplo agora seria do alumínio com o sulfato. Então, mais uma vez, pegamos a carga do ânion, transformamos no índice do cátion, Al2,
Só que nós temos a carga do alumínio como 3 mais. Então, quando a gente colocasse como índice do sulfato o 3, se não colocarmos o parênteses, vai ficar errado. Por quê? Porque são 2 átomos de alumínio para cada 3 ânions sulfato. Então, eu preciso colocar o parênteses para representar que esse 3 quer dizer que são 3 conjuntos desse. Então, no composto iônico sulfato de alumínio, nesse composto iônico, a gente tem, na verdade, 3 enxofres e 12 oxigênios, porque esse parênteses daqui, né, quer dizer que eu tenho 3 vezes esse conjunto de átomos. Bom, se a gente já sabe como é que a gente dá o nome dos cátions, como é que dá o nome dos ânions, e já sabe montar a fórmula, agora a gente pode ver como é que dá o nome do composto iônico. Tá certo? Como eu tinha falado no primeiro slide, a gente vai ver ácidos inorgânicos, bases, sais e óxidos. No caso do composto iônico, base, sal e óxido, os três seguem a mesma regra de nomenclatura. A regra é basicamente o seguinte: é o nome do ânion mais di mais nome do cátion. Tá vendo por que a gente tem que saber o nome do ânion e o nome do cátion para dar o nome do composto? Porque o nome do composto é nome do ânion mais di mais nome do cátion. Então, se você não sabe o nome do ânion e não sabe o nome do cátion, não vai conseguir dar o nome do composto. Vamos a alguns exemplos. O primeiro aqui, eu tenho o cálcio e o cloro. O cálcio é da família 2A, como eu já disse, tem carga fixa 2+. O cloro, acho que vocês já perceberam que ele assume carga 1-. Só que percebam que para cada um cálcio eu preciso de 2 cloros. Por quê? Porque o composto iônico ele é neutro. Apesar de ser composto por íons, sua carga líquida é 0. Tudo bem? Então, como é o nome desse cátion? Cálcio. Então, o nome dele é cálcio. E o nome desse íon? Cloreto. Portanto, o nome desse sal é cloreto de cálcio. Nome do ânion mais nome do cátion. O próximo exemplo é o AlNO3, 3. Então, como é que a gente dá o nome desse composto? Então, o alumínio, carga 3+. O NO3 é o íon nitrato. Portanto, o nome é nitrato de alumínio. Próximo é a união do ferro e do cloro. Nesse caso aqui, o ferro tem NOx, né, ou carga 3+, enquanto o cloro assumiria carga negativa. Como a gente já viu que no caso do ferro, os números de oxidação, né, as cargas podem variar, o nome também varia. Tudo bem? Agora a pergunta fundamental aqui de vocês é o seguinte: como saber a carga do elemento no composto? Porque quando ela aparece é fácil, mas nesse caso aqui que ela não aparece, como é que a gente sabe? Vamos ver, é relativamente simples. O cloro vocês já sabem que assume carga 1-, certo? Cada cloro tem carga 1-. Se aqui eu tenho 3 cloros e cada um tem carga menos, quer dizer que ele é responsável por 3 cargas negativas. Como o composto só tem um átomo de ferro, logo, esse átomo de ferro, ele sozinho tem que neutralizar as 3 cargas negativas do cloro. Portanto, ele precisa de carga 3+. Porque as 3 cargas positivas do ferro anulariam as 3 cargas negativas, né? Porque uma carga negativa para cada cloro, uma vez que temos 3 cloros. Somando aqui as cargas, né, teria uma carga líquida 0. E a gente já viu o seguinte, que quando o átomo modifica de carga, eu preciso representar a carga dele entre parênteses. Por isso que o nome seria cloreto de ferro 3. Tudo bem? Mas se a gente também quiser aprender o nome mais antigo, usando o ico ou o oso, teríamos então cloreto férrico. Então, cloreto de ferro 3 é a mesma coisa que cloreto férrico. O de baixo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Como no FeSL2 nós temos 2 cloros para um ferro e cada cloro contribui com uma carga negativa,
Obrigatoriamente, o único ferro que tem na estrutura tem que contribuir com 2 cargas positivas para que o resultado dê 0. E aí ficaria cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Então, lembrem, né, que aquele que tiver maior carga tem terminação ico, aquele que tiver menor carga, terminação oso. Tem uma frasezinha que os professores de química costumam dizer para ajudar os alunos a lembrarem. Então, é menor oso e maior ico. Então, o que tiver maior ico, menor oso. Maior ico, menor oso. Menor oso, maior ico. Vamos a mais exemplos. O óxido de cálcio. Então, qual é o nome do ânion no caso aqui? É o O2-. O nome desse ânion a gente já viu anteriormente que é o óxido. Ânion óxido. No caso do cálcio, é cálcio mesmo. Então, por isso que o nome é óxido de cálcio. No próximo exemplo, temos o hidróxido de sódio. Por que hidróxido de sódio? Porque o íon OH- é o íon hidróxido. E o sódio é sódio mesmo. Por isso que o nome é hidróxido de sódio. Nesse último exemplo aqui, nós temos o sulfato de cobre 2, pentahidratado. Vejam só, alguns sais, eles têm como característica seu potencial de hidratação, quer dizer que são moléculas de água se unirem a esses sais, ao retículo cristalino desses sais. Um dos exemplos mais famosos é o sulfato de cobre. Né? Então, por que o nome é sulfato de cobre? 2. Primeiro, porque o SO4 2- é o íon sulfato. Segundo, que o cobre ele varia seu NOx. Nesse caso aqui, é o cobre 2. Por isso que a gente chama sulfato de cobre 2. E por que pentahidratado? Porque tem 5 moléculas de água. Então, quando vocês virem uma estrutura desse tipo daqui, né, se tiver uma molécula de água só é monohidratado, se tiverem 2, bihidratado, 3, trihidratado, 4, tetrahidratado, 5, pentahidratado e assim sucessivamente. E aí a gente já viu então. Então, aqui nós temos uma base, aqui temos sal, aqui temos óxido. Então, já vimos sais, base e óxidos. Agora, vamos ver a nomenclatura dos ácidos. A nomenclatura dos ácidos ela é um pouquinho diferente dos outros compostos inorgânicos, tudo bem? Mas é relativamente simples. A primeira possibilidade é quando o ácido ele é oriundo da adição do hidrogênio a um ânion sem oxigênio. A gente chama esses ácidos de hidrácidos, são ácidos sem oxigênio. Veja como é simples. No caso do íon cloreto, na adição do hidrogênio, o eto se transforma em hídrico. Então passa a ser ácido clorídrico. Então terminou em eto, passa a ser hídrico, ácido clorídrico. Existem poucos ácidos, poucos hidrácidos de interesse para a gente. São basicamente o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, que é a junção do sulfeto com hidrogênio, e o ácido cianídrico, que é a junção do cianeto com o hidrogênio. Além desses dois, tem o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. O resto é irrelevante para a gente, tá bom? E quando o ácido tem oxigênio na sua estrutura? A gente chama eles de oxiácidos. Aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é quando o hidrogênio é adicionado ao íon padrão, né, que é aquele íon que termina com ato. Se você pegar aqui o clorato e adicionar o hidrogênio a ele, vai se transformar em ácido, né, que é o ácido clórico. Então, terminou em ato, transforma em íco. Se o ânion termina em ato, o nome do ácido termina em íco. Então, se o íon é clorato, eu adiciono o hidrogênio e ele se transforma em ácido clórico. No caso do perclorato, ele se transforma em ácido perclórico. A outra possibilidade é quando adicionamos hidrogênio ao íon, né, ao oxiânion, que termina em ito. Vamos continuar com o oxiânion que tem cloro e oxigênio. Nesse caso aqui, o ClO2- é o clorito. Adicionando hidrogênio, ele se transforma em ácido cloroso. Agora, supondo que a gente adicione o hidrogênio ao oxiânion terminado em ito, nós teremos então o prefixo do ácido oso. Então, se eu adiciono o hidrogênio ao clorito,
teremos o ácido cloroso. O raciocínio funciona para o hipoclorito, teríamos o ácido hipocloroso. Então, resumindo, se o ânion termina em eto, o nome do ácido terminará em hídrico. Se o nome do ânion termina em ato, o nome do ácido terminará em ico. Se o nome do ânion termina em ito, o nome do ácido terminará em oso. Eto, hídrico, ato, ico, ito, oso. Beleza? Agora, um detalhe importante é a quantidade de hidrogênios que a gente adiciona. Então, perceba que a quantidade de hidrogênios adicionada ao ácido é exatamente a carga do ânion. Então, no caso do cloro aqui, só tinha uma carga negativa. Por isso que eu adiciono apenas um hidrogênio. Porque, como qualquer composto iônico, ele é neutro. Tá certo? Então, o balanço de cargas tem que ser zero. Portanto, se aqui tem uma carga negativa, adiciona um hidrogênio. Veja que com ácido sulfídrico é diferente, porque a gente já viu anteriormente que o sulfeto tem carga 2-, por isso que eu preciso de 2 hidrogênios para neutralizar essas duas cargas. Tudo bem? O raciocínio aqui é igualzinho no ácido clórico, né? Porque o clorato tem uma carga só negativa e eu adiciono um hidrogênio. Né? Aqui estão os principais ácidos que a gente vê no nosso dia a dia na área da farmácia, tá certo? Que são os ácidos da família 7A, nesse caso aqui está como exemplo os derivados do cloro. Temos o ácido fortíssimo, que é o ácido nítrico. Temos também o ácido fosfórico, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. O ácido sulfúrico, sulfuroso e o ácido carbônico. Bom, então veja aqui que interessante aqui, ó, o sulfato ele tem carga 2-, é por isso que coloca 2 hidrogênios. O sulfito também tem carga 2-, é por isso que a gente coloca 2 hidrogênios. Pessoal, aqui eu coloquei como bônus no slides que fala sobre o acetato. Apesar do ácido acético não ser um composto inorgânico, tá certo? Ele é um ácido extremamente utilizado na nossa área de conhecimento e, consequentemente, o seu íon é um íon muito importante. Então, aqui temos a molécula do ácido acético, né, que é um ácido orgânico, e quando ele entra em contato com a água, ele perde o seu hidrogênio. Esse hidrogênio sofre uma ionização e ele sai da molécula, tá bom? Gerando o íon acetato, né? No caso o ânion aqui, acetato, tá bom? Então, se é o ácido acético, ele gera o ânion acetato. Esse ânion acetato ele pode ser representado dessa fórmula daqui estrutural, mas também ele pode ser simplificado dessa maneira, H3CCO, ao menos, ou, né, mostrando quantos átomos de cada elemento tem nesse ânion, que é o H3C2O2 e a carga negativa. Então, dando um exemplo aqui, se a gente unisse aqui o sódio ao acetato, teríamos então o nome acetato de sódio. Veja que a regra de nomenclatura não muda, é o nome do ânion mais o nome do cátion. Então, no caso aqui, o ânion é acetato, o cátion é um sódio, por isso ficaria acetato de sódio. Bom, pessoal, esse é o típico assunto que tem muita decoreba envolvida, tá certo? A aula é para mostrar a vocês que existe algumas regras a serem seguidas. Eu tentei dar algumas dicas nessa aula para ajudar no entendimento de vocês sobre o assunto, mas no final das contas, a única maneira mesmo de aprender esse assunto vai ser no dia a dia, vai ser com a prática, tá certo? Vai ser fazendo muito exercício, viu? Porque é um assunto que requer bastante memorização, né? Das cargas fundamentais de cada um dos íons, né? E mais ainda, um esforço maior ainda para decorar os principais oxiânios. Então, se souber as cargas dos principais cátions, né? A tendência de carga dos principais cátions e a fórmula e a carga dos principais oxiânios padrões, consegue fazer a grandíssima maioria das fórmulas e também dá a grandíssima maioria dos nomes que são importantes para os compostos inorgânicos de interesse farmacêutico. Bom, então, bom estudo a todos, grande abraço e até o próximo vídeo.